Para meu povo, e aí, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo aqui do Pode Apelar. E hoje a gente está com um convidado muito especial, o Dr. Jaime Fusco, né? E aí, o doutor Jaime é advogado criminalista, já adora bater um papo aqui de segurança pública, já há muito tempo na área, já fui aí da área política, fundou o partido. Enfim, eu não vou conseguir ler o currículo dele porque só foi enviado a metade do currículo, na verdade. E se eu for ler todo o currículo, eu vou passar eu acho que o episódio todinho. Mas, doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco, dividir conosco seu conhecimento, bater um papo de direito penal, de segurança pública e, frise, o primeiro episódio falando de direito penal, né? Trazendo uma teoria, Representando direito penal aqui, o falando de direito primeiro. penal e segurança pública, que é algo que a gente estava carecendo disso já faz algum tempo. Então seja muito bem-vindo. Agradeço demais a sua participação. E aí eu vou deixar esses pormenores para que o senhor se apresente melhor do que eu para o público. Poxa, eu que agradeço a você, obrigado pelo carinho, o convite também. O prazer é todo meu. Quando eu comecei a advogar, a gente não tinha uma estrutura como essa, né? A gente precisava entregar o cartão. Hoje em dia, as pessoas, no geral, se apresentam pela rede social. O prazer é todo meu. Isso é uma questão de tempo. Pode ter certeza disso. O tempo, ele vai se encarregando e quando você olha, você já fez tanta coisa que você nem imagina. Então, que a gente puder participar aqui, dentro dos limites da ética, da moral e dos bons costumes, eu estou à disposição de vocês. Eu achei engraçado, Salomão, que ele colocou aqui no currículo, né, que foi enviado. Tem de entregador de compras, vendedor de balas, Soldado. soldado do Exército, assessor técnico da Casa Civil do Governo de São Paulo, controlador-geral do município de Mangaratiba, isso. Meu amigo, secretário de Habitação, secretário de Relações Institucionais. Doutor, pra gente começar, me diga aí, como é que o senhor saiu de entregador de compra para secretário de Estado? Me consiga esse caminho aí pra gente ir. Ah, cara, acho que sempre foi com muita humildade. Eu acho que a palavra certa é isso. Eu sempre contei com a ajuda de muitas pessoas. Sinceramente, eu ainda me vejo um entregador de compras, né? Ainda me vejo aquela pessoa. Acredite vocês, eu não consigo olhar para o currículo e falar, caraca, já fiz tanta coisa na vida, né? Então acho que a humildade vai levar vocês a lugares que vocês nem imaginam. Eu aprendi isso, né? O sorriso abre portas, a simpatia abre portas, a simplicidade abre portas. Não é arrogância, não é a prepotência. No campo jurídico, eu acho que é a ética. No campo criminal também. Sempre tá naquele conflito daquela linha tênue, o que é de verdade, o que é de mentira, o que é tolerável, o que não é tolerável, o que vai dar problema, o que não vai dar problema. É isso, acho que a humildade é que faz com que a gente vai cada vez mais chegando e ocupando os espaços, né? Por que o senhor decidiu fazer direito, assim? Qual foi a magia? Então, o meu pai era imigrante italiano, minha mãe é professora. E eu cresci, meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade. E eu cresci ouvindo que meu pai tinha levado um cano de um advogado. Infelizmente é o mal da profissão, né? Pois é. Tem essa fama. E o fato é que eu fiz direito e procurei ser advogado, né? Então, Mas sempre sonhou estar na área criminal? Advogar Não, hoje na área criminal ou não? não, eu nunca pensei que eu fosse me tornar um criminalista. Esse universo, ele era muito longe da minha realidade. Eu sou o primeiro advogado da família. Hoje eu tenho minha afilhada, que é a filha do meu irmão, que também estuda na Federal, se forma, meu filho. Tem uma série de gente que seguiu esse exemplo, mas na época não. Eu não tinha essas possibilidades. Meus primos me deixaram um exemplo, né? Um era entregador de essas coisas de material de construção, outra era professora, uma tinha uma barraca de cachorro quente. Então, assim, o exemplo deles de trabalho, que é o que me motivava a estudar. Então, por isso que eu era entregador de compras, né? Foi a oportunidade que eu tive, depois que eu saí do quartel, de poder trabalhar, e foi essa a oportunidade que eu peguei. Cara, o que eu acho muito bacana é porque no podcast anterior, né, no
no anterior episódio, a gente tava falando com o Henri do pessoal querer tudo de última hora, de querer tudo pra hoje, pra amanhã, e se não conseguir, você vê uma geração cada vez mais depressiva e por aí vai. E em contraponto, a gente tem o Dr. Jaime, que obedeceu O tempo, né? todo o seu tempo, respeitou a sua história, foi galgando de degrau a degrau até chegar a ser secretário advogado criminalista, que para mim, me perdoe a política, mas a advocacia sempre vai vir em primeiro lugar, mas chegou a ser até secretário de Estado. Então, assim, é bonito você ver uma pessoa que respeita o seu tempo e começa a galgar todos esses degraus. Importante, eu acho arretado. Eu sou uma pessoa. Eu vou fazer a mesma pergunta. O senhor me dá quantos anos? Acho que você deve ter uns 28, 30. Pronto, eu tô com 27, né? Faço 27 agora sábado. E aí eu sou muito disso, sabe? De cumprir as etapas certinho. Às vezes eu tento ainda antecipar uma coisa, me preparando um pouco mais, mas eu acho arretado. Eu fui de presidente de DCE, sempre fui envolvido com política, minha família toda é meio ali envolvida com política. Não tem ninguém que é candidato, secretário, mas todo mundo é ali muito bastidor, sabe? E é uma coisa que eu prezo muito, inclusive, pro pessoal da jovem. Cumpra o tempo. Você tem que pagar o pedágio para poder passar na via. Você não vai chegar lá, olhar para, por exemplo, o Dr. Jaime e dizer assim, bicho, por que eu não tô assim? Espera aí, pô. Não cumpra as etapas, né? E aí, doutor, vamos lá. Vamos começar um bate-papo bacana de segurança pública? Vamos, isso aí é o que Vamos entrar na temática de fato, que essa eu tô extremamente Doutor curioso. Jaime, vamos lá. Qual é, o senhor que é do Rio de Janeiro, qual é o principal problema que o senhor vê na segurança do Rio? Que assim, eu sei que é muitos que a gente vê na televisão, assim, eu não tenho uma realidade do Rio de Janeiro, já visitei É o porque Rio. o que a gente consome aqui do Rio é o que talvez não chega seja a realidade do nas que se televisões. vive lá, né? Talvez o que chega aqui pra gente seja muito aquém ou muito além do que realmente é. Então, na sua perspectiva, qual é a realidade de fato do que se vive lá no Rio, no que cerne a segurança pública? Bom, ainda bem que vocês não conhecem a realidade do Rio de Janeiro e porque ela é impublicável. Eu começo a falar para vocês que, para mim, a falência do Estado e da ética é o reflexo do que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Ainda bem, e eu digo ainda bem, porque a gente teve um histórico de 6 governadores com problema na justiça no Rio de Janeiro. Então, se você pensar isso em termos proporcionais, a gente está falando em quase 20 anos ou 30 anos de problemas de alto escalão. Isso traz um reflexo na ponta. O esvaziamento da confiança das pessoas no Estado, na política e na questão das políticas de segurança pública. Então, o Rio de Janeiro, para mim, o maior problema dele é a ausência da moral e da ética por parte dos governantes, que trouxe um reflexo inverso e que acabou acontecendo na ponta, uma realidade que é o que vocês estão vendo. Colapsou, na minha cabeça, o sistema colapsou. O Rio já teve intervenção federal. Teve, eu que lembro. custou 1 bilhão e 300 mil reais em um ano e não trouxe resultado prático nenhum. Foi naquela história da UPS, né? Da UPP. UPP, perdão, é. Não foi, se eu estiver errado, me corrija. Mas não foi que teve as reportagens que teve tinha aquela pessoas invasão, aquele Rodrigo Pimentel passou na televisão, né? Meio que o helicóptero exato. e algumas pessoas Então, fugindo essas e tal. questões, muitas pessoas se credenciaram nesse problema do Rio de Janeiro e sempre utilizaram da segurança pública como plataforma política eleitoreira e também outras questões que também envolvem todo o mercado da segurança pública. Quando vocês pensam em segurança pública, a primeira coisa que vocês têm uma visão assim, que a população, no modo geral, tem uma visão, é a da violência, do crime. Só que existe um mercado que sustenta todo esse discurso de não enfrentamento, como deve ser enfrentado, das questões sensíveis, que diz respeito às facções criminosas, aos presídios. Então você tem uma série de paralelos, que eu vou chamar assim, e de pessoas que se beneficiam disso, inclusive atores políticos. Você pensar que o governador, um dos governadores do Rio, que
foi o Sérgio Cabral, ele está condenado a mais de 400 anos de prisão. Ele ganhou no primeiro turno com o discurso da segurança pública. Então, só para vocês verem um choque que isso deve ser na população do Rio de Janeiro. É você imaginar que a polícia que está à disposição do governo, que deveria servir e proteger, ela tem um líder que está condenado a 400 anos de prisão. Então você tem... eu acho que nenhum local do mundo, nem essas áreas de conflito, você vai se deparar com uma situação tão absurda como a realidade do Rio de Janeiro. Essa é a verdade. Irmão, é complexo. Eu tava esperando ser algo mais brando. Mas aí cai naquela. Tá, então a gente já parte do pressuposto que o Rio, pelas suas palavras, tá colapsado no que cerne a segurança pública. E aí a gente não tá falando de fulano, beltrano, enfim. É uma situação generalizada. Mas talvez tenha perspectiva de tentar mudar essa realidade, e se tiver, qual seria a melhor forma de tentar trazer o Rio a um status como é que eu posso dizer? De uma cidade pacífica, com segurança pública coerente, tranquila, enfim, tudo aquilo que outrora preleciona a nossa Constituição Federal. Vamos lá. Vou responder a tua primeira pergunta muito inteligente. O Rio de Janeiro, ele adotou a política do enxuga-gelo. E isso, agora, recentemente, o chefe da Polícia Civil, lá a gente chama de secretário, ele diz o seguinte, que a política de enxuga-gelo que você pode chamar, inclusive o Batman, que não vai resolver o problema do Rio de Janeiro. Palavras de um delegado de polícia, secretário da Polícia Civil. O chefe da PM, que é o Coronel Menezes, eu tenho muito apreço por ele, gosto dele, também gosto muito do Felipe, que é o secretário da Polícia Civil, mas o chefe da PM, o coronel-chefe, né, que é o secretário da Polícia Militar, ele disse que a política do Rio é enxuga-gelo. Eles agora compraram máquinas para arrancar as barricadas, que são aquelas estacas. Sim, que as pessoas colocam nas comunidades. Olha como a situação está. E a primeira pergunta que me fizeram é o que eu achava disso. Aí eu perguntei, bom, ninguém coloca uma estaca numa área urbana sem que ninguém veja. Aquilo não brota do chão da noite pro dia e vira ali uma barricada. Com traços ali de engenharia. Aquilo ali é fruto da minha visão. Uma má gestão. De uma má gestão, porque ninguém faz assim e nasce uma estrutura que você precisa de uma draga para poder arrancar aquilo, um trator para você poder arrancar. Se para arrancar, se às vezes demora um dia, para botar não foi da noite pro dia. Até porque a maioria ali é concretado. Então, aí a pergunta o concreto não enxuga do dia para noite. Cadê o policiamento, né? Então, existe uma omissão que, por um lado, se você for ver a questão do policial, ela acaba caindo nessa realidade que eu te falei. O policial que está ali, ele está arriscando a vida dele. Ele já não tem mais aquela, entre aspas, responsabilidade moral, porque na visão dele, esse é um pensamento meu de base, ele está a serviço de um sujeito ou de um Estado que tem uma corrupção sistêmica. O problema do Rio de Janeiro é a corrupção. Sistêmica. Mas não é uma corrupção que começou hoje. Nem uma corrupção que começa de base. É uma corrupção que começa da escala do topo da pirâmide para baixo. Por isso que é difícil enfrentar o problema do Rio de Janeiro. Porque pensa você comigo. O criminoso, respondendo a sua pergunta, o criminoso, ele sabe que ele vai morrer ou vai ser preso no Rio de Janeiro. Em algum momento. Aí ele consegue, com a graça do Estado, que os presídios tenham as cadeias para essas facções específicas. Então, ele já sabe, se ele for preso, ele tem uma cadeia para chamar de si. Que quem controla é o crime. Certo? Certo. Esse problema da ausência de controle do crime, quando
essas pessoas são presas, colapsou a realidade da rua. Porque quem manda no crime não é quem está na rua. Quem manda no crime é quem está na cadeia. Quando eu falo manda, não é manda recado. É manda pela estrutura. É só você comparar Rio e São Paulo. São Paulo tem uma facção conhecida, PCC. que é o PCC. E São Paulo, se você não for criminoso, não for faccionado ao PCC, se você não morrer, você vai para qual presídio? Não, você não tem presídio para ir. Então você é obrigado a se vincular a uma facção criminosa se você for do crime. O Rio de Janeiro não. Por isso que tem vários criminosos indo para o Rio de Janeiro. Porque lá ele pode escolher o presídio que ele vai ficar. Vocês estão entendendo? E aí ele ganha uma espécie de salvo-conduto de segurança patrocinado pelo Estado. É isso. É isso. O Estado, ele, por pior que sejam as condições, e são condições desumanas, ele deixa de administrar, e tem até um juiz no Rio de Janeiro que ele chama de supérfluo, ele deixa de administrar os presos. Ele olha o preso como um supérfluo, e o preso não é um material supérfluo. É a única forma que a gente tem de conseguir vencer a criminalidade é aplicando a legislação com a ressocialização. O problema é que o Rio de Janeiro abandonou a ressocialização do preso e permitiu que o presídio seja um local que o sujeito vai ficar ali temporariamente e vai sair dali pior do que ele entrou. Então, veja só. Quando ele é preso, existe uma reposição natural do local, porque o crime não acaba. Quando ele sai, além do sujeito, daquela semente do mal que nasceu, existe a semente que vai sair do presídio. Então, é necessário trabalhar com a questão da ressocialização. Vou só... Pra gente começar Não, eu tô aqui jogando. Sou eu jogando de vôlei, tô jogando aqui a bola a pra gente acreditar começar. que as coisas funcionam. Só para vocês entenderem uma coisa. No Rio de Janeiro, a gente vê muito palestra de segurança pública com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou com um especialista de laboratório. O maior especialista é o policial militar, Que tá tá na lá rua. no dia a dia. Não são os oficiais. São os praças que ficam ali na guerrilha urbana que é o Rio de Janeiro. É. E qual é o outro grande especialista de segurança pública do Rio de Janeiro? É quem está Do outro lado. do outro lado. Você colocou bem, é quem está do outro lado. O Rio de Janeiro não administra isso. Eu acho que para que a gente possa enfrentar o problema do Rio de Janeiro, a gente primeiro precisa ter gente séria, com capacidade moral para isso. Sem capacidade moral, ninguém vai conseguir enfrentar esse problema. Então você tem que ter um governante com capacidade moral. E com pulso. E com respeito de ambos os lados, tanto da polícia quanto do crime. E por que do crime? O crime tem que olhar e falar assim, bom, com aquele sujeito ali, a coisa vai ser séria. Porque se ele olha um governador que está acusado de diversos crimes, ou que paira alguma dúvida, a população não vai acreditar. Porque para a gente conseguir... É fácil pegar esse cara. Mas a população precisa acreditar na polícia. E a polícia do Rio de Janeiro, há muito tempo, ela não é mais aquela polícia que serve e protege. Toda operação policial do Rio de Janeiro, você tem uma alta letalidade. Quando não tem uma alta letalidade, eles não apreendem nem prendem ninguém. Exato. Então, como é que a população vai acreditar na polícia, se ela não está servindo nem protegendo? Então, foi o que eu falei para vocês. O Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro, ela vive uma dupla opressão. É a opressão do Estado quando se faz presente, porque o Estado abandona essas pessoas e quando aparece é para dar tiro, porrada e bomba. E a outra é do próprio crime. Porque deixou aquela coisa do Robin Hood, que tinha antigamente, o sujeito comprava, roubava um caminhão, levava para a comunidade, dava assistência. Isso não acontece mais. Isso deixou de acontecer há muito tempo. Então a gente tem uma opressão do Estado e do crime. Seguinte, como eu disse o senhor, vamos começar a provocar aqui. Eu faço, como eu disse o senhor antes, eu faço uma pós-graduação em licitações e contratos. Eu tive aula com o Sérgio Almeida. Sérgio é um cara, espero que o senhor um dia possa conhecer ele, é um cara extremamente culto e inteligente. E Sérgio... Doido, mas é doido, só doido. presta os doidos, eu só gosto dos doidos.
E Sérgio olhou uma vez pra gente e disse assim, você, como ordenador de despesa de gestão pública, você tem que saber o momento de entrar. Porque o problema é quando o Estado entra e a presença do Estado é maléfica, é pior do que quando já está, quando está sem Estado. Então o gestor tem que saber onde agir e como agir. E é isso que eu vejo em muitos momentos, certo? E eu estou falando não só de segurança pública, no Estado como um todo. O ponto que eu queria entrar aqui com o senhor é o seguinte, tem um cara chamado Ângelo Canuto, que ele se intitula ex-PCC. Né? E aí eu estava escutando alguns podcasts dele e ele fala sobre a ideia de crime organizado. Ele intitula o crime organizado como uma ideia. Ela não é um CNPJ, porque ele chega e começa a provocação da seguinte maneira. Quem é o PCC? Quem é o PCC? Não existe uma pessoa por trás do PCC. Então o PCC é uma ideia. Se um cara, um aviãozinho é pego e ele tem que pagar por aquela droga, quem vai cobrar ele é a ideia PCC. Não é uma empresa. Não é uma empresa, não é um CNPJ, não é um movimento, não é uma pessoa. É uma ideia. Essa ideia PCC, essa ideia Comando Vermelho. E aí isso me provocou muito. Porque é o seguinte. Eu entrei num parafuso e disse assim, não adianta a gente trabalhar o combate ao crime organizado sem tentar destruir a ideia. E não tem como destruir a ideia por força de truculência. Se não for o serviço de inteligência, você não vai conseguir derrotar essa ideia. Porque é uma ideia. Você pode prender todos os cabeças do Comando Vermelho, amanhã tem mais outros cabeças do Comando Vermelho segurando a ideia Comando Vermelho. Sustentando aquela ideia de Comando Vermelho. Então não são as pessoas, não é a organização, é o ideal que carrega por trás. Mas será que o ideal também não surgiu por uma falha estatal? O surgimento, Salomão, é óbvio. Acho que você dá um Google de 5 minutos, você sabe como foi o surgimento de todas as facções criminosas. A questão não é o surgimento, a questão é como é que ela finda. Porque é o seguinte, a gente fala hoje de Rio de Janeiro, e aí eu tô sendo sincero, é uma visão minha de quem não mora lá, eu não vejo o Rio de Janeiro ser crime organizado, e eu não sei quando vai se ver, se vai se ver. Tô sendo sincero. E aí, outro problema é que o crime organizado começa a se nacionalizar. E aí essa é a questão. Hoje aqui na Paraíba, você tem, até começo do ano, ano passado, até na gestão do Vitor Hugo, teve um problema muito sério. O ex-prefeito de Cabedelo, que é a cidade aqui do lado, tá tendo problema com a justiça por ter negociado com o crime organizado para poder conseguir trabalhar a campanha dele. Tá sendo investigado lá, a gente não tô dizendo que ele tá certo ou tá errado, mas é aquela história. Hoje aqui na Paraíba, você tem uma presença muito forte do crime organizado, mas não do crime organizado daqui, do crime organizado que está vindo de fora, que tá se apossando das facções criminosas que já tem aqui, né? Ou das fragilidades que tem aqui com a experiência que vem de fora. Exato. Vamos lá. Esse ponto teu é um ponto de muita reflexão, tá? Inclusive, essa questão que você colocou, uma época eu era procurador e eu fui convidado para fazer uma palestra na USP, para a turma de mestrado lá, e eu defendi a ineficiência das operações policiais do Rio de Janeiro sob o ponto de vista do direito administrativo. Disse que as operações policiais do Rio de Janeiro elas eram ineficientes sobre a ótica do direito administrativo, porque elas não entregavam o que a população esperava, elas consumiam um recurso que poderia ser empenhado em outras atividades e assim vai. Mas isso que você colocou é o seguinte, foi uma ideia. Hoje é um fato. O PCC é um fato. O Comando Vermelho, o Comando Vermelho é um fato. Eu vou chamar de organizações criminosas. Toda organização criminosa, como essas, elas viraram um fato. A ideia, esse conceito de que elas eram uma ideia, vem do fato da administração nunca reconhecê-las como um fato. Eu acho que daqui a uns 10, 15 anos, e de repente, quem sabe, eu volto aqui, a gente vai lembrar desse momento, para que a gente solucione um problema, é necessário reconhecê-las como um fato. É necessário reconhecê-las como um fato. Por quê? Quando a gente conhece essas organizações como um fato, a gente consegue delimitar o problema. A gente consegue olhar para ele e manusear ele. Porque como que eu investigo uma ideia? Não tem.
Como que eu investigo o líder numa organização? A Itália vence a máfia, ou pelo menos Tenta vencer? tenta vencer e tem avanços consideráveis. Eu sei porque a minha família é de lá. Tem avanços consideráveis no enfrentamento do crime organizado, quando ela começa a reconhecer a máfia como um fato. Porque ela também se calou. Durante muito tempo, o Estado de São Paulo não reconhecia o PCC. Durante muito tempo, o Rio de Janeiro não reconhecia o crime organizado como sendo organizado. Não, isso é um bando de... Desculpa a expressão. Isso é um bando de favelado que se une aí e tal. Olha aí. Eu acho que, passado mais de 20 anos da criação dessas facções criminosas, e elas operando, dessas quadrilhas que viraram facções, inclusive nacionais, elas deixaram de ser uma ideia e viraram um fato. Então eu penso, como especialista, que para que a gente possa enfrentar esse problema, a gente precisa reconhecê-las como um fato. Um fato consumado. Um fato consumado. E começar a pautar políticas de Estado, não políticas de interesse do governante local, do chefe do executivo. Mas me diga um negócio, a gente não vai voltar a bater naquele ponto de que o secretário da Polícia Civil falou que é enxugar gelo? Porque quando eu falo ideia, não é a ideia da facção. É o ideal que está por trás daquilo ali. É o ideal por trás do fato. Porque não adianta você prender todos os cabeças do Comando Vermelho, do PCC. Não adianta. Amanhã vai ter outro. Experiente ou não experiente, sabendo tocar ou não, amanhã vai ter outro lá. E é essa questão do ideal. Não existe um Comando Vermelho. Existe o ideal Comando Vermelho. Você não tem um CNPJ, você não, quem é o dono? Não tem dono. Era melhor que tivesse. Então, era melhor que tivesse, porque a gente sabia aonde ir. Aonde Vamos chegar lá. no ponto X. Com relação a isso que você está colocando, muito interessante a tua pergunta e essa reflexão. Isso aqui é uma mesa de debate, né? Claro, claro. Essa reflexão, eu não sou o dono da verdade, mas essa reflexão, ela passa pela seguinte ideia. Tá, como é que eu vou combater essas organizações criminosas? Primeiro ponto, elas trabalham com o quê? Qual é a fonte de renda delas? Com tudo. No passado, olha como que negar a existência dessas organizações como um fato vivo, real e existente, atrapalhou a nossa política de enfrentamento. Por que ele fala que a política do Rio de Janeiro é de enxuga-gelo? Porque ele pega uma guarnição, manda uma guarnição para a favela, tiro, porrada, bomba, morre gente, bala perdida, alta letalidade, ele volta. 2 dias depois, tá lá De novo. a mesma quantidade de arma, a mesma quantidade de droga e tudo mais. Primeiro ponto, a arma, ela não nasce Do nada. Ela numa foi levada comunidade pra do lá. Rio de Janeiro. Não tem uma fábrica de arma lá dentro. Muitas delas vieram dos Estados Unidos, ainda que passem pelo Paraguai. Desconheço as rotas das armas, mas elas são de fabricação industrial, ok? Ok. Então elas perfeito. não nascem como a maconha. Elas precisam de uma indústria produzir, indústria essa que vende para algum CNPJ. Tô errado? Não, Não, exato. perfeito. Vende para algum Que a CNPJ, arma é rastreada. arma é rastreada, mas que ninguém consegue rastrear essa arma. Então a primeira política é contra as armas de grosso calibre na mão do crime. A gente desarmou a população, mas não desarmou o crime. Então, primeiro ponto, isso passa por uma indústria que é fortíssima. A indústria Que a bélica. indústria realmente bélica- é Quem alimenta essa guerra? A própria Quem indústria. alimenta essa A guerra? própria indústria. Qual a indústria? Bélica. a bélica. Não, vamos dar nome, americana. Americana, É, sim. Parte sim. dela americana. Alguém lucra com o nosso problema, certo? Sim. Agora vamos falar do que mais e do que foi no início, que é essa que você chamou de ideia, surgiu a facção. Vamos vender droga, certo? O que é a droga? O que é a venda do entorpecente? É o crime menos violento do Código Penal. É o crime que trabalha com a lei da oferta e a procura. Por que ninguém nunca combateu isso? Combateu o quê, Jaime? O desejo. A gente não combate um desejo de usar entorpecente, seja cocaína, LSD, com arma, nem com porrada. Com educação. É com educação. Qual foi a grande política de educação contra as drogas que você viu Nunca vi. nos últimos anos? Vai-
Me perdoe, mas não eu sou capaz de Mas responder. você Não, viu, eu vou peraí, ser bem a sincero. minha geração, olha só, depois a minha geração acompanhou, era chique você acender um cigarro e fumar um cigarro. Era. Chegar no bar, fumar um cigarro, a gente ia pra boate, todo mundo fumando. Era chique isso. A minha geração viu isso acabar. A geração do meu filho, que tem 25 anos, ela não acha chique você acender um cigarro pra fumar. Por quê? Porque foi feito um trabalho maciço De educação. de educação contra Cinto contra e segurança é o a mesma tabaco. coisa. Eu ia falar isso agora. E aí, vejam só, a ideia que não foi tratada de forma correta, que era o desejo do usuário em consumir, que agora teve um avanço considerável. Quando o STF, eu não sei se eles fizeram isso de forma proposital. O problema do Brasil, na época do que isso tudo iniciou, era o varejo. O Rio de Janeiro sempre teve uma vocação por varejo. A compra e venda de entorpecente. O que aconteceu? O STF diz hoje que você pode plantar uma quantidade de pé de cannabis para consumo próprio. Quando o STF faz isso, ele tira o poder do crime organizado da venda da maconha. Ele faz com que a maconha e esses lugares que as pessoas no passado consumiam esse tipo de entorpecente, né, fique em casa. Então ele tira do crime a possibilidade de venda desse entorpecente. Por tabela, ele esvazia as bocas de fumo dos viciados dos usuários de cannabis. Cannabis. Tá legal? Isso foi um avanço. A sociedade ainda não acordou para isso, mas isso foi, não sei se de forma proposital, mas ele tira esse poder do crime. Em compensação, o crime faz o quê? Bom, eu perdi esse mercado aqui. Vou atrás de outro. Vou ter que construir outro. Vou atrás. Qualquer mercado que se preste faz isso. Por isso que hoje a ideia, ela deixou de ser, na minha visão, uma ideia. Ela passou a ser um fato. Hoje ele lucra com tudo. Ele lucra gás. com o pedágio, ele lucra, pelo menos no Rio de Janeiro, com o Uber, com o gás, com a conta de luz, com a conta de água. Então deixou de ser comércio ilícito de entorpecente. Virou realmente uma organização. Isso é o fato que eu observo hoje. Hoje é o território. E literalmente virou um estado paralelo, porque a partir do momento que deixa de ser um comércio ilícito de entorpecente, e aí você tem o crime organizado controlando energia elétrica, controlando sistema de saneamento, água, transporte e afins, o Estado cai naquela discussão que a gente estava falando aqui antes do início do podcast, que o Estado, talvez naquela região, naquela localidade, perdeu a sua função social, a sua função primordial. Assim, eu vou... Que é gerir as relações humanas e ser trazer mais um bem-estar sincero, para o homem. eu É o que eu penso. Mas não sou o dono da razão, mas é a minha Eu vou opinião. até mais fundo, Salomão. O que a gente tinha discutido antes é que é o seguinte: nas favelas não são cobrados IPTUs, né? Não. Então assim. Aí também nem pode, aí seria. Não, então, mas veja a situação. Não se cobra IPTU, não se tem acesso à educação, saneamento básico, cultura, nada. Tudo que tem na Constituição, você esquece Não, aquilo ali como território artigo nacional. 5º joga fora. Você esquece aquilo ali como território nacional. É literalmente um espaço jogado para uma outra população, uma outra nação ali, que é o crime organizado, tomar de conta. Certo? E ali se respeita os espaços, inclusive com as barricadas, né? Que a barricada ela serve tanto para delimitar o território de uma facção para outra, porque você tem uma favela que é uma favela de uma facção aqui, outra daqui, você delimita aqui o território, não passa daqui, porque senão você vai... O caldo engrossa. O caldo vai engrossar. Tanto quanto para evitar a entrada das operações policiais. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Aí, nesse sentido, vamos para aquele debate que a gente tinha conversado antes. A gente vê muito hoje em dia, até como eu tinha comentado com o senhor, teve uma pontuação de dois pontos, né, na última pesquisa nacional daquele Renan Santos, no MBL, e ele traz muito aquela teoria do direito penal do inimigo, e ele fala que precisa de um governante que tenha peito para poder assumir isso, e ele fala que ele repete aquela ideia de Witzel lá atrás, né, do primeiro ato de governo dele ser
uma operação no Rio de Janeiro para combater o crime organizado. E aí é onde entra esse meu ponto de como é que você combate o ideal. E eu não vejo como operação policial combater um ideal para uma facção criminosa, porque você não adianta que você combater o Comando Vermelho numa favela que você vai ter 30 favelas atrás com o Comando Vermelho lá dentro ainda. Então, eu acho que não é assim. E aí eu vou até depois de comentar outra coisa, não tem nada a ver, mas é assim, eu não entendo como isso aí pode ser aplicado. E aí eu queria a opinião do senhor nesse cenário, nesse discurso. Como é que o senhor vê esse discurso? Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o seguinte. A gente está no estado de guerra? Não. Aqui em João Pessoa não, mas lá tá. Não, a gente não tá no estado de guerra. A gente, Não, sim. Vamos ser literal. Não, de fato ou de direito? Vamos começar assim. Olha como é que a situação é complexa. Por que eu vou falar isso? O Rio de Janeiro vive uma guerra. Guerrilha urbana. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem. E não é uma guerra de hoje. É uma guerra de quem? O que você chamou do Estado paralelo com o Estado constituído. Quando eu falo guerra, não é uma guerra contra a facção. É uma guerra contra a corrupção sistêmica. A arma não planta, nem nasce em árvore. A maconha não nasce na comunidade do Rio. Nem a cocaína, nem o LSD, Nem o crack. nem o crack. Então a gente vive uma guerra. Vocês têm dúvida que a guerra não é um problema do Rio? Não. Ok? Não há dúvida. Ok, Vamos lá. perfeito. Vamos imaginar que isso chega pelo mar. Não, até aqui... Isso vem de algum lugar. Tô errado? Não, tá certo. perfeito. Até aqui a gente Então tá... até aqui a gente está concordando em tudo. A gente tá então a alinhado. guerra não é só um problema do Rio. Exato. Certo? É um problema nacional. Infelizmente agora parece que algumas autoridades estão acordando para isso. Mas é um problema nacional. Beleza? Como que a gente vence uma guerra? Tem duas formas a gente vencer uma guerra. Os Estados Unidos é mestre nisso. É você tacando uma bomba atômica, matando todo mundo, começando do zero. Ou é você fazendo o quê? Contenção. De quê? Suprimento. Contenção de suprimento, Pessoal, enfim. pessoal, correto? Deslocamento financeiro ali e tal, por aí afins. A gente tem uma bomba atômica para atacar no Rio de Não. Janeiro? Não. A gente pode fazer isso? Nem é saudável Nem pode. que faça. Não, porque vai ter maluco uma hora que vai defender isso. Não, mas peraí. Isso aí Eu não tenho dúvida, olha só. Sabe por quê? Aí eu me recuso a acreditar que Não. Com a licença da Rapaz, palavra, eu vou palpador falar. de auspício. Não, o Witzel disse que ele ia Não, cercar a Rocinha. Não, sério. É sério? Ele falou que ia fazer muro. Não, aí Não, não. peraí, Não. sério. Aí é loucura, é loucura. Não, mas já teve gente defendendo isso. A gente tá falando aí de um apartheid Isso é paus praticamente. Vamos lá. Olha É um aí, apartheid vamos lá. social, né? Isso é conversa para auspício, pô. Isso é... Eu sempre achei que para que a gente vença essa guerra, a gente tem que deixar um pouco a hipocrisia de lado. Um pouco não, total. Para a gente deixar a hipocrisia de lado, a gente precisa massificar isso. Maconha. Não existe uma comunidade do Rio de Janeiro que tenha plantação, eu desconheço, de cannabis. Não existe uma que tenha ali a plantação da coca. E também não existe nenhuma que existe uma indústria bélica a serviço do crime. Então, eu acho que eu já falei para vocês o que eu penso que deve ser feito. Sufocar. A minha experiência, eu não vou falar qual, mas a minha experiência, eu vi uma comunidade de alto poder bélico sucumbir da mão de obra criminosa quando teve o PAC. Por quê? O sujeito ganhava R$250 por semana para tomar tiro da polícia e correr da polícia. O PAC veio, começou a empregar tudo quanto era tipo de gente, até com antecedentes criminais. PAC, aquele plano de aceleração do crescimento. Isso foi um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Porque a mão de obra deu dignidade para a pessoa. Então era uma questão de raciocínio lógico. Você tem os malucos, que são, na minha cabeça, aquelas pessoas que são psicopatas. O sujeito ganha R$250 para ficar tomando tiro de polícia, ele deve estar precisando muito daquele dinheiro. É. No momento que você oferta oportunidade de emprego para essas pessoas e tira a mão de obra do crime, você já enfraquece o crime, correto? Correto, perfeito. Porque o cara vai fazer a conta dele. Botou aqui R$250 para ter dignidade. E o Estado está me oferecendo
500 por semana, para eu ganhar R$2.000, para eu ganhar um salário mínimo, é melhor ele ter um salário mínimo, ser uma pessoa digna, ter um cartão, ter crédito, comprar as coisas, não é isso? De morte, né? É o que todo mundo espera. Então, eu penso que a gente precisa concentrar nas questões de oportunidade, sobretudo na faixa etária, que é quando o sujeito termina o ensino fundamental e fica aquele ato entre o ensino fundamental e o mercado de trabalho. A mesma coisa que a gente conversou com o Henrique tem 15 minutos atrás. O antigo convidado falou a mesma coisa. A gente tem essa faixa de 17 a 24 anos aí, você tem um problema sério. Exato. No estado de São Paulo, na época, um determinado governador, ele aplicou Vocês sabem que existe o alistamento civil, né? Sim. Você tem o alistamento militar e tem o alistamento civil. Então, o que ele fez lá? O sujeito que, quando acabar o ensino fundamental, ele quiser se alistar, ele vai fazer o alistamento civil dele e a gente vai dar uma oportunidade de emprego para ele, de estágio. Ele vai ter um exemplo numa repartição pública, ele vai ter uma empresa privada que vai canalizar para ele ali ser a gente chama de jovem aprendiz. Ele trabalhar, né? ele ter sua dignidade. É essa questão. A gente precisa enfrentar com as ferramentas que o Estado tem. Não com a bala, não com a munição, não com a truculência. Porque a truculência, ela não resolveu esse problema. O Rio de Janeiro é a prova disso. Tá claro. Tá mais do que claro. Porque, olha só, a polícia que mais mata é do Rio. E não resolveu. Não resolveu nada. Se fosse assim, não, vamos lá, vamos matar todo mundo que vai resolver. Você sabe que não resolve. Então, eu penso que a gente precisa ter gente séria, que não tem envolvimento, não tem histórico de corrupção, para que as coisas funcionem. Só assim a gente acha que vai começar a andar. O Witzel, ele era juiz, magistrado, tinha aquela aparência de sério. Quando foi, não sou eu que estou dizendo, foi afastado, as pessoas acusando ele de diversas coisas. Não deu certo. Então o Rio de Janeiro vem amargando isso, né? Essa realidade, que é uma realidade politicamente, e é um fato, que também é um fato, né? Não é uma ideia, é um fato. Existe ali uma situação que faz com que a tropa, as pessoas, a sociedade não acredite em nenhuma política, porque nenhuma delas é de Estado. Todas elas, salvo a UPP, que foi a última de Estado, e talvez a única, todas elas são políticas que têm por objetivo a eleição. O que eu vejo é o seguinte, e aí eu vou dizer, não para o Rio, mas para o Brasil no geral. O principal foco que o Brasil deveria investir hoje em educação. Eu não digo em educação de ensino superior, não, que também é importante, mas eu digo em educação de base. E ensino fundamental, ensino médio, escola técnica. Por quê? Tem pessoas que talvez não queiram fazer um curso superior, mas elas têm o direito de ganhar bem, mesmo não tendo um curso superior. Tem pessoas que só querem ter o ensino médio e ter o ensino técnico, mas elas têm o direito de viver bem, de ter o que comer, de ter moradia, de ter saúde, tudo aquilo que preleciona o artigo 5º e 6º e algumas coisinhas do 7 da Constituição. É direito delas. Sendo que o Estado não fornece educação, mantém talvez uma grande a população nos grilhões de uma ignorância, e aí é pensamento meu. Consequentemente, se a população é ignorante, não gera empregabilidade, não gera renda, vicia de alguma forma, e aí a gente fica nesse malfadado, e aquela discussão que eu estava com o Rei, a gente fica girando desse ciclo, né, dessa vertente de Ouroboros, ad eterno, girando em círculos, até que a estrutura vire um grande colapso e vá ruir de vez. Então eu vejo que o que o Estado deveria fazer, e não é com truculência, deveria começar a investir hoje em educação de base, empregabilidade, saúde, moradia, trazer dignidade de fato, e aí a gente tira o poder do Estado, eu digo Estado paralelo, a gente tira o poder desse Estado, e essa pessoa, como o doutor Jaime falou, o doutor Jaime falou, que está ganhando um valor X, ele vai estar ganhando um pouco mais, e aí ele vai preferir ganhar um pouco mais, ou ele vai preferir, sei lá, tomar bala da polícia? Vai ter os que vão preferir tomar bala, mas os que vão tomar bala vão morrer, né? Vão presos. É a minoria, mas aí uma pessoa que vai preferir tomar bala,
sei lá, qual é a perspectiva de vida dela? 30 anos, 40 Não, anos? menos, muito menos. Então, a gente sabe que, infelizmente, essas pessoas têm prazo de validade. Essa é a verdade. Então, quando o Estado toma de conta como ele deveria de fato tomar, aí a gente pode, talvez daqui a 20, 30 anos, sonhar com a outra realidade. Mas eu não digo isso nem a nível do Rio, eu digo isso a nível nacional mesmo. Assim, então, é o seguinte, a gente tem é todo mundo muito doido, sabe, no grupo da gente. E a gente, às vezes, muitos momentos, a gente para juntar o pessoal e tem um quadro lá no História de Salomão gigante e a gente fica viajando nas ideias lá e colocando as coisas no quadro. E aí a gente pensa em muita coisa, sabe? E basicamente todos os pensamentos da gente referente à associação que a gente faz parte, que é a PEA, Associação dos Pequenos Escritórios de Advogados Autônomos, Que legal. das políticas que a gente tenta desenvolver, dos projetos que a gente tenta desenvolver, a gente sempre cai na mesma vala da educação. Todo ponto. A gente tem... Eu vou botar a gente, meu filho, eu não sei que eu não assinei a petição, mas eu participei Mas você faz parte do geral, grupo. né? Uma ação civil pública contra a Meta, Vivo, Claro e TIM, para tentar combater o golpe do falso advogado, né? E a gente roda e cai na vala da educação. Se houvesse informação, educação, o pessoal não cai em golpe. A gente fala sobre, um exemplo, oportunidade para jovem advogado. Roda e cai na vala da educação de novo. Todo ponto que a gente vê, a gente roda e cai na vala da educação. Vamos lá. Já que a gente está aqui entre amigos, né? E vamos deixar um pouco a hipocrisia de lado, eu vou abrir um parênteses para falar uma coisa para vocês. Eu nasci no local que hoje é uma área conflagrada. Tá? Hoje chamam de Complexo do Chapadão. A minha família vem de lá. Quando eu era jovem, adolescente, tinha 12, 13 anos, eu já sabia dirigir. Meu pai morreu, então eu aprendi a dirigir cedo para poder levar minha mãe para fazer compra, essas coisas todas. Eu fui convidado para roubar um banco. Uma caixa econômica. Eu tinha 14 para 15 anos. Eu não fui. Lógico. Por que eu não fui? Eu já trabalhava, eu tinha o exemplo dos meus primos. Um era entregador de material de construção, dirigia um caminhão. A outra tinha uma barraca de cachorro-quente na Feirinha da Pavuna, que é um bairro lá perto, é um local bem movimentado. A outra era cabeleireira. Todo mundo tinha uma ocupação lícita. Eu tive um exemplo. Minha mãe era professora. Então, assim, eu conheci o lado bom da vida, que é o lado das pessoas que trabalham, das pessoas que correm atrás. E o que aconteceu? Nesse assalto, um amigo meu morreu. Meus amigos que foram para esse lado paralelo da vida, esse lado do crime, morreram ou foram presos. E já morreram. Os que foram presos já morreram. Então, assim, o exemplo da boa oportunidade é o divisor de águas na vida da pessoa. Porque todo mundo tem vontade de vencer. Só que, infelizmente, algumas pessoas têm uma ideia de que só tem uma forma de vencer, que é entrando para o mundo do crime, entrando para uma organização criminosa. Quando você fala de educação, eu acho que a gente precisa pegar as pessoas que foram ressocializadas, que tiveram voz no crime, porque eu nunca tive voz no crime. Tem uma máxima na política de base que vocês devem conhecer. Eu não tenho como defender quem tem fome se eu não tenho fome. Eu não tenho como defender quem sofre violência se eu não sofro violência. Eu até devo, mas eu não tenho autonomia para isso, autonomia prática para isso. Vocês imaginam o seguinte, por que a gente não pega essas pessoas que foram ressocializadas, que têm hoje uma vida com dignidade, e não colocam ela no pedestal que elas merecem ser colocadas? Qual o pedestal da minha visão? A educação. Essas pessoas precisam ir nas escolas e falar para essas crianças que o crime não compensa. Meu filho, com 10 anos de idade, começou nesse negócio de problema lá onde ele morava, de pessoal com mais conversa torta e tal, muito esperto.
Falei, olha, vou te levar para você conhecer uma realidade. A minha vida é uma realidade totalmente do meu filho, totalmente diferente da que era minha. Embora eu tivesse condições financeiras e tudo mais, minha família tivesse, eu morava numa área que na época não era, hoje é complexo, né? Mas na época não era, um local bom, tinha RGI, tinha tudo, minha casa tinha piscina, essas coisas todas. Então eu me sinto um privilegiado, né? Peguei meu filho e levei ele para ver uma realidade. Quando ele viu essa realidade, aquilo assustou ele. Por quê? Ele precisava ouvir, não do pai, ele precisava ouvir de quem vivia o problema. Peguei um cliente meu e falei para ele, cara, precisando que você troque uma ideia com meu filho, cara. Pô, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. E meu filho ouviu. Falou, ó, o crime não compensa, todo mundo que entra pro crime se dá mal, para com esse negócio de andar com quem está fazendo coisa errada na rua. Meu filho tinha 10 anos. Eu apresentei essa realidade para ele. Por que a gente não pega essas pessoas que são ressocializadas de fato? E tem até um podcast no Rio de Janeiro, se você me permite aqui, eu até falo, Claro. que se chama Os Sobreviventes. Esses caras foram dono de morro, cara. Show E de eu bola, sei volta que na eu peguei a época que esses caras eram dono de morro, entende? E esses caras cumpriram pena, saíram, procuraram o lado bom da vida e não são valorizados como especialista em segurança pública, não são valorizados por terem se ressocializado. Eu penso que essa educação que a gente fala passa pelo enfrentamento dessas questões também. Também. Eu entendo que palestras com essas pessoas nas escolas públicas para ir conscientizando aquele sujeito que tem a mente marginal, porque eu também já tive. Eu gostava de fazer pega com carro, eu gostava de um monte de coisa que à época era entendido como marginal. Eu gostava. Só que assim, a minha mente foi se policiando à medida que eu fui vendo que esse caminho não era o a seguir. Entende? Então, eu acho que quando a gente fala de educação, não é só ensinar o sujeito a dar boa tarde, dar bom dia. De forma É nenhuma. apresentar, tirando a hipocrisia de lado, a realidade para essas pessoas. E só quem vai apresentar a realidade é quem viveu ela. É quem Concordo. viveu ela. Então, eu acho isso. A gente precisa realmente e educar. aí também acabar e já ajudando o pessoal, os reeducandos, aliás, minto, os reeducados, reeducandos e reeducados, na verdade. Até para auxiliar, porque a gente sabe que é muito difícil o pós-regime Tô olhando prisional. aqui o podcast, inclusive. O pós-regime prisional é muito difícil você reentrar no mercado de trabalho. Então, se você pega esse pessoal para dar palestra, você pode remunerar também eles, auxiliar, trazendo alguma renda também para eles e já ajudar de outra forma Ô, doutor. que eles consigam sobreviver pós aquela realidade e aí melhorando realmente a sua restauração. E é interessante que, assim, só o crime, sabe? O crime, ele respeita o sujeito que larga o crime nessas condições. Não é o sujeito que larga porque teve, a gente chama de mancada, né? Não, é o sujeito que não tem mancada nenhuma e fala assim, cara, não quero mais isso aqui não, quero viver, tô velho, já cumpri pena, fiquei 20 anos preso, 15 anos preso. Então, o Estado não respeita. Mas eu fico muito respeito. Eu comento rádio e televisão sobre segurança pública, mas eu nem de longe sou o especialista que eu gostaria de ser perto da experiência das pessoas que passaram por tudo isso aqui que a gente fala. Então, é uma pena, sabe? Na medida que a gente começa a valorizar as pessoas que realmente saíram ressocializadas e pega essas pessoas e leva elas para dar uma palestra, seja aqui, seja no Ceará, seja na Bahia, seja nas comunidades do Rio de Janeiro, nas escolas públicas, as pessoas, os garotos que estão com a mente tendenciosa, vão lá e falar assim, pô, se um cara que foi dono de um morro tá dizendo para mim que o crime não compensa, mano. Tava no topo da cadeia, né? Tava no topo da cadeia alimentar dessas organizações criminosas, o crime não deve compensar. Agora vai eu falar. É verdade. Ele vai olhar pra mim e falar assim, esse cara não sabe nada, você é um velho careta e tal. É isso, então eu Cara, acho que a gente precisa deixar aí pro Só uma dentro. Eu acho que é um pensamento assim, e aí eu só peço a parte, né? Como eu tava falando agora há pouco tempo no STF. Uma partezinha. Eu tive um primo que ele fez parte não digo de organização, mas enfim, era envolvido de alguma forma.
Infelizmente, o fim dele acabou sendo o que a gente aqui comenta. Ele chegou a falecer, enfim, morreu afogado, mas foi um afogamento estranho. Até hoje é estranho. Mas era um ser humano pra mim que eu adorava. É um cara que cresceu comigo de paixão. Mas talvez, se lá atrás, no desenvolvimento psicológico dele, quando ele estava no desenvolvimento, ele tivesse tido uma palavra de alguém, como o doutor tá falando, a realidade dele poderia ter sido outra. E talvez ele poderia estar até aqui debatendo com a gente. Então, assim, eu concordo com isso aí. Não é só uma educação de ensino fundamental e médio, mas é uma educação de vivência também de quem já passou e conseguiu sair. E eu super concordo com isso. Eu já vi, e nesse período todo que eu tô aqui, advogando e tendo acesso, porque a gente como advogado, a gente acaba se tornando, sobretudo na área criminal, um especialista, porque a gente está ali, a gente vê o outro lado, né? Eu já vi gente entrar pro crime, poxa, para comprar chinelo, pra comprar tênis, entendeu? Então o sujeito arrisca a vida e arrisca tirar a vida de pessoas de bem por causa de uma coisa que, teoricamente... Mero consumismo. Não, e vou te falar mais. Às vezes, sinceramente, o quanto deve ser difícil você andar descalço sabendo que um colega teu tem um chinelo, entende? Então, assim, a ausência do Estado, da presença do Estado, é o que acaba sendo fonte, não estou dizendo que é o fim disso, mas ela é fonte de muitos problemas. Então, é o seguinte, eu queria lhe fazer uma provocação que o senhor falou sobre o sistema prisional também, né? Eu tenho uma filosofia que é muito particular minha, que eu entendo o seguinte, e aí não são frases minhas, né? Mas a cadeia ela é a universidade do crime, hoje. Uhum. Você entra na cadeia, você sai, claro. Você sai mais conhecedor das organizações criminosas do que quando você entrou. E é aquela história, eu sou muito adepto, a gente tem leis civis claras sobre trabalho, sobre educação. E eu não consigo conceber como é que a gente não consegue colocar dentro do sistema prisional o que a gente aplica aqui fora. Um exemplo, muito simples. Aqui no estado da Paraíba, um bom tempo atrás, acho que foi no governo Cássio, não me lembro, não me recordo, existia um programa de ressocialização do apenado sobre trabalho. E aí eles produziam bolas, fardamentos e etc. E aí você tinha progressão de pena. Não sei se você se lembra desse negócio. E aí esse não foi dado continuidade. Quando o apenado sai de lá, ele tinha uma formação técnica, porque enquanto ele estava trabalhando, ele estava aprendendo a profissão, e ele tinha aonde ir trabalhar. Certo? Por quê? Porque dentro dos processos licitatórios, você comprava bola, não sei o que, as empresas que participavam, uma parte daquelas compras eram feitas através dos próprios apenados, outra parte era comprada. E essa parceria com a empresa que ia fornecer o material, ela contratava o apenado para trabalhar, porque ele já estava trabalhando naquela área lá no presídio. Uhum. Entendeu? E eu não consigo conceber por que a gente não faz o que a gente já tem. Por que a gente não dá uma formação técnica pro cara que está cumprindo uma pena, para que quando ele consiga sair de lá, ele tenha onde trabalhar e como trabalhar. Sabe, é chegar ao beiro do ridículo de ou a gente não tá pensando, ou a gente quer que esse problema continue. Só tem essas duas soluções. Porque é muito fácil aplicar o que já tem. É muito simples. Então, como eu falei no início da nossa conversa, né? Existe um mercado que lucra com isso. Sinceramente, existe um mercado que lucra. Qual é o mercado que lucra com isso? Primeiro, a política lucra com esse discurso. Sim. A gente tem, não sei como funciona aqui especificamente, mas no Rio tem. Rio, São Paulo, esse discurso de segurança pública é um discurso que elegeu muita gente. Você tem bancadas aí que pautaram toda a sua campanha no discurso da segurança pública, tá? Existem operadoras, seguradoras, que lucram muito com tudo isso. O mercado do medo também, né? Eu penso que essas pessoas que indiretamente lucram com o caos, elas precisariam ter uma cota social.
Estou me referindo a seguradoras, as empresas que blindam carros. Elas deveriam, as empresas das indústrias da arma, elas precisariam, na minha cabeça, investir no social. E elas não vão fazer isso. O Estado precisa criar ferramentas administrativas para que elas sejam obrigadas. Por exemplo, cada fuzil que é apreendido no Rio de Janeiro deveria ter uma lei, na minha visão, e fica a sugestão aqui para o governo da Paraíba, cria uma lei, do ponto de vista administrativo. Cada arma apreendida com crime paralelo, a identificação da fabricação dessa arma, multa a empresa. Começa a multar a empresa. Cria uma dívida ativa para essas empresas. Vocês vão ver como que a indústria vai começar a controlar para quem ela vende essa arma. Porque é inconcebível. A gente está falando aqui de... Vamos falar um pouco Que de... ideia sensacional. É isso. A ideia é maravilhosa. É Eu nunca tinha pensado É nisso. isso. Olha só. Eu não posso criminalizar... O senhor me autoriza a botar isso pra frente? Claro, eu te ajudo, tem Meu isso irmão. pronto. Não, cara, isso é maravilhoso. Não, isso é maravilhoso. Sensacional. Veja só, e a gente tem... a gente não pode criminalizar o executivo. A teoria do direito penal não admite isso. O domínio final não é dele. Mas a gente pode administrativamente começar a montar essas empresas. Apreendeu, a polícia apreendeu, multa. E aí eu entendo. Cria uma legislação e começa a multar. Pega essa grana. Bota no fundo de educação, fundo social. Exato. Olha, pra cara, isso. que brilhante, bicho. velho. O Sensacional. interesse público maior. Não é só a grana. É a conscientização dessas indústrias. No momento que ela começar a ser taxada E ter o sobre controle. essas armas, ela vai ter que ter o controle. Não sei se você sabe. Uma árvore que você planta, a gente tem um manejo dessa árvore. Se essa árvore, se uma carreta for pega e não tem a origem dela, ele é responsabilizado como crime ambiental, uma série de... Por que a arma não? Não faz sentido. Nenhum sentido. Se ela é produzida numa indústria. Então, assim, eu acho que fica aqui a ideia. A ideia é maravilhosa. Projeto de lei para cada arma apreendida, a indústria que praticou que fabricou essa arma seja penalizada. O problema dela, ela vendeu isso para alguém. Alguém comprou essa arma. Deu Alguém origem. tem que ser responsável. Entrega a origem. Então acho que passa por isso. Porque aí cai naquela mesma ideia da ACP que a gente fez. Ó, ela não tem. Era até isso que eu queria comentar. Ela não tem o controle final do produto. Mas ela tem um controle. Mas mesmo. ela tem o controle interno, o controle originário. Quando Veio de onde ela? quando E aí ela vai ter que entregar Cadê o originário. compliance dela? Exato. Pois é. Ela tá vendendo para empresa de fachada? Quando a gente foi montar essa ação civil pública, né? Contra a meta que tá dando um burburinho, o tamanho A do nível mundo aí, nacional, tá dando uma zoada boa. A gente ficou pensando, bicho, como é que a gente vai bater no golpista, no falsário? Como é que a gente vai chegar nele? O chip é descartável, amanhã ele joga Começa a fora. penalizar as empresas. Aí eu disse, pô, o meio, velho. O meio. Como, bicho, o meio é a solução. Porque ela não é responsabilizada pela postagem, mas ela tem um controle de quem acessa. Por que não tem vinculação do CPF? Num banco, quando a gente vai botar a cara aqui, a gente tem que botar o rosto para acessar a conta bancária. É. O WhatsApp não tem. Porque não tem porque o WhatsApp é o business, que a maioria é por business, não pode botar O rosto, a identificação double check facial. com o rosto. Vou falar uma coisa para vocês. Isso aí é sensacional, adorei. Meu essa irmão, ideia. vai ser o primeiro estado que vocês vão fazer isso. Adorei, Vou adorei. falar outra coisa para você. Quando começar a indústria, ela na origem, na fonte, começar a fiscalizar de fato a venda dessas armas e o crime deixar de ter arma de grosso calibre, acabou. Não vai ter mais controle do Estado paralelo. Porque o que faz eles controlarem o que faz o Estado paralelo é a arma. Se eu tivesse aqui com 1 grama de cocaína, ou 2 gramas, ou 5 gramas de cocaína no bolso, nenhum de vocês ia assustar. Se eu tivesse uma arma. Com certeza. Amedronta um pouquinho. Vocês entendem como o problema é a arma? É isso, é a arma do crime. Então aí a indústria não controla, o Estado não consegue controlar a fronteira, porque a desculpa sempre é essa, né? A gente não consegue, então tá bom, vamos na fonte. A polícia apreende, vamos multar, vamos começar a multar.
Essa arma é de quem? É de tal marca, bora. Entrega a fila aí. Tá, tem numeração? Não tem não, bora. Então, vamos atrás dos pormenores da arma. Acabou, amor. Acabou. Um instante. Pô, sensacional. A gente velho. iria passar por um tempo de adaptação, assim, até elas começarem a arrochar Entender o a problema, situação, mas com vamos estar, sei lá, em 10 anos a gente estaria em outra realidade. Você acha que alguém ia fazer guerra com faca? né? Não, nem a pau. Com um revólver? Não ia. A ideia é genial. O senhor botou um ovo de coco na minha cabeça. Agora, pronto, é hoje que eu não durmo. É hoje, faz 3 dias que eu não durmo. Eu sou especialista, já falei. Faz 3 dias que eu não durmo por causa das loucuras de Henri. Agora vai ser o quarto hoje. Muito bom mesmo, muito bom. Sensacional. Não, sensacional. a ideia foi boa. A ideia foi boa. Isso eu não criei, não. Eu peguei o exemplo da árvore. A gente está falando de ecologia, vai ter agora a questão da ecologia e tal, da COP, né? É isso. Se uma árvore é rastreada, Tem uma Por que uma arma não? uma arma não é. Por parte da indústria. Se eu que planto uma árvore, o meio ambiente consegue rastrear. Uma árvore plantada no Pará, ele sabe que aquela árvore é do Pará. Como é que a gente não sabe de uma árvore com isso? Sobretudo um fuzil. Pô. E aí a gente para e olha que. Num discurso desse, fica até embargado a voz. Bicho, eu tô Mas eu tô maquinando aqui, eu tinha um bocado de coisa pra falar e a minha cabeça deu uma bugada, deu Bicho, é sério mesmo, uma é travada. sensacional isso aqui. Mas assim, aí a gente começa a imaginar e o melhor, é isso que eu tô- vislumbrar um futuro diferente. Como a arma é um problema nacional, a arma que está no crime, eu entendo que deve ser aplicado o direito penal do inimigo, porque o inimigo é a indústria de arma. Pronto, show. Ali vale a exceção à regra. Para quê? Para começar a responsabilizar esses executivos. Responsabiliza um, para ver se esse problema não acaba. Ganham muito com o nosso sofrimento, mano. Eles ganham muito com isso. O discurso do doutor, tem um filme que eu acho. É um filme antigo, com o Nicolas Cage, que é Senhor das Guerras. Acho que é esse. Que ele é um cara que vende arma arma. Ele patrocina a guerra e vende arma para um lado e vende arma para o outro. Então, gira muito em torno desse Eu tô pensando discurso. que cada arma apreendida, a multa, a obrigatória abertura do inquérito pela Polícia Civil, e aí a Polícia Civil intima a empresa de arma para mandar o histórico de transação da arma até chegar na cadeia. Meu amigo, em um Pronto, mês. acabou, meu irmão, Bicho, tá. em um mês, se isso fosse aplicado de maneira Tá. perfeita, em um mês começava a mudar a realidade. Tá Não era doido, nem velho. 10 anos. Mas Porque tem que ir no bolso. Começar a gerar dívida ativa. A empresa bloquear ela de participar e licitar. Começar. Aí vão ficar louco. O negócio é o bolso. em um mês que fizer isso, Meu irmão, tá doido, é um salseiro absurdo, pô. em um mês que fizer isso, ser absurdo. acabou. Aí vai começar como é que é? E outra, Um se salseiro existe, absurdo e aí isso. isso aí eu vou falar algo e vou jogar no campo da abstração. Ah, mas aquela empresa vendeu foi aquela arma que tava na mão do bandido, ela pertencia à polícia do estado X. Ok, então a gente já sabe agora quem foi que intermediou. Tem uma teoria que chama. Tem um crime comissivo por omissão. Eles estão sendo omissos. Porque eles não estão fiscalizando para quem eles estão vendendo. Ah, mas o sujeito tem um CNPJ, comprou 300 fuzis aqui, ele existe e tudo mais. Você é responsável. A gente. Não é isso? Você é responsável. Se eu que planto árvore no Pará sou responsável se alguém estiver transportando essa árvore sem o manejo dela. Crime ambiental a gente aplica, né? Por que não aplica na arma? É muito bom mesmo. Eu adorei essa ideia. De verdade, eu tô. E ano por ele tá chegando aí. Bicho. Vai que eu sei que tu tá doidinho pra fazer alguma pergunta que tu tá se Eu lambendo. tô ainda pensando na trajetória aqui do PL e como é que ele vai ser aplicado. Eu já tô na. Já tá imaginando o político que vai querer oferecer também, Irmão, né? já tô aqui na cabeça já. Já sabe quem. Faz pela associação. Não, mas aí tem que pensar por onde vai também. Mas depois a gente vai conversar sobre isso.
Mas eu tenho muito isso, eu gosto muito eu tenho um blog que é só meu. Se acessar 6 pessoas é muito. Uma delas sou eu que acessa. Né? Que eu paro para estudar, né? Que eu estudo muita matéria de ordem pública e aí eu faço meu artigo de opinião sobre aquilo ali. E aí, velho, é muito isso aí. Aí eu pego muitas vezes alguns assuntos ali que são meio embaraçosos ou que tem um problema ali no meio referente à ordem pública. E aí lanço lá no meu artigo de opinião dando uma solução. Eu acho que eu vou dar realmente uma estudada sobre isso aí, porque eu acho que é até um artigo de opinião interessante para fazer. Eu tenho um artigo muito legal, só para efeito de Não, pesquisa tua. Diz o seguinte: no Rio, arma não nasce em árvore. E é outro, sobre isso tudo que a gente está falando, esse eu escrevi em 2015. Que eu falei que como que você neutraliza o veneno, a picada da cobra? Com o veneno da cobra que tem Com que soro. fazer. E o que você precisa fazer? O próprio veneno. Onde é que tá as cobras do crime? Dentro da favela, né? Não, estão Não, presas. tão presas. Ah, sim, tá, beleza. Ou mortas. Estão presos. O botão. morto- Ali é filhote de cobra. Como é que o botão faz o soro antiofídico? Com as cobras que estão lá presas. Esse artigo me rendeu alguns problemas. Eu era presidente de uma comissão de uma dessas associações aí de advogado, perdi até a comissão, porque eu escrevi esse artigo, o Globo me deu uma página, que eu falei que o segredo para resolver o problema do Rio tá com as cobras do crime. Aí o que eles fizeram? Olha só como é que a vida é. Criaram o Presídio Federal. Legal, né? Sistema Boa. RDD, Bacana. a teoria é bacana. Qual era a situação? Um ano, renovar por mais um ano, volta pro seu estado de origem. O que o Rio começou a fazer? Não quero esses caras aqui, não. Esses caras são problemáticos. Olha só o que o Rio fez. Manda esses caras lá, pro Rio Grande do Norte. Manda outro não sei pra onde. Tá bom. Aí o cara fica lá. Só que lá, o cara vai ficando 1, 2, 3, 4, 5, por conta da política do Rio de Janeiro de não enfrentar os problemas dele. Ok? O Rio tem presídio? Tem. O Rio tem condições? Tem. Mas eles preferem mandar esses caras pra fora. O que aconteceu no Brasil? Facção por todo o Brasil. Graças a quem? A política, a politicagem da questão da segurança pública do Rio de Janeiro. A nacionalização do crime se dá por conta do fato de terem empenhado mal a forma com que os presídios federais nasceram. Se você pegar a Constituição do Presídio Federal, ele é explícito, ele foi criado para você ficar um ano, renovar por mais um ano. Eles desvirtuaram tudo, o Rio de Janeiro desvirtuou tudo por causa da politicagem de base, desvirtuou tudo. Nacionalizou o crime. Então, o que eu entendo, que vocês que estão aqui, o cuidado que vocês precisam ter é o seguinte: assumam as responsabilidades de vocês. Não vai entender como o Rio de Janeiro entendeu, não. De mandar esses presos para a Presídio Federal e deixar esses caras lá, que vocês vão lá. Se você está dizendo que o presídio é a escola do crime, o Presídio Federal é o mestrado. Vocês aqui, na minha cabeça, vocês aqui não podem praticar, não sei nem como é que é a política de vocês com relação a isso, mas vocês não podem praticar os mesmos erros que o Rio praticou. Transferir preso por um tempo acima do que a legislação permite, isso vai sofrer uma consequência grande. Eu acho que aqui não passa esse ponto aí. Mas não. uma hora vai Uma passar. hora vai passar. Então você Porque- já tem que ficar alerta com relação a isso. Porque a questão é... Lembra que o direito não é só lei, também é costume? E aí o problema é o costume. Entendeu? Aí onde é que tá? Uma hora isso pode passar. E eu entendo a preocupação. Não, entendo demais também. Agora E eu aí, vou dar um contraponto. Vamos lá. Conhecendo... Não, mas é só aqui local. Conhecendo os gestores da Paraíba, eu acho muito difícil isso acontecer. Aí essa parte mais política eu realmente me Eu alego ainda digo suspeito só por quê. porque eu não conheço muito. Eu ainda digo o senhor por quê.
Aqui o gestor é muito orgulhoso. Muito, muito. Eu tô falando muito orgulhoso. Aqui o gestor morre abraçado com o problema. Que Não bom. larga, não. O gestor morre abraçado com o problema aqui. Eu já vi secretário de Estado cair com um problema na mão. Ele não passa o problema pra ninguém. Se o problema é do presídio, meu irmão, o diretor do presídio tá fudido pra resolver. Aqui a bucha é. Ela é do pessoal e me diga se eu estiver errado. Eu nunca vi. Um exemplo, a polícia se omitir em um exemplo como polícia. A polícia se omitir em alguma situação. Não, que eu me lembro. Vai Não. estar até um caso recente aqui que Eu já vi a polícia querer resolver problema que não é dela. que não é dela. Então eu já Aqui vi. eu já também. vi aqui no estado. Mas se omitir, até agora eu não vi. Teve até um caso aqui que a polícia, 4 policiais militares altamente condecorados aqui, altamente operacionais, estão sendo acusados de. Até que. Como é o nome dele? Que foi candidato ao 5º. Rapaz. Um advogado foi candidato ao 5º. Um barbudo, esqueci o nome dele. Luiz Pereira. Sim, sei. Doutor Luiz Pereira, inclusive advogado criminalista excelente. Ele está sendo advogado desses policiais militares e os policiais estão sendo acusados de como se fosse uma espécie de chacina. Quatro criminosos foram. Criminosos eu estou dizendo que já tinham sido inclusive condenados, né? Foram mortos numa suposta troca de tiros lá. Segundo a Polícia Civil, não tinha como essa suposta troca de tiros ter acontecido. E aí o coronel Sérgio, ele foi na televisão e disse: eu não tenho problema nenhum não, se eles cometeram erro e a justiça comprovar, vai todo mundo preso. Agora, enquanto não, eles são policiais militares altamente condecorados, pererê. Agora, se omitir de dizer que houve um erro, Sérgio não tem omitido, mas ele disse: enquanto eles não forem condenados, eles são meus policiais militares altamente condecorados. Se fizeram merda, vão pra cadeia, não tem problema nenhum não. Inclusive, eles estão presos hoje, porque foi dada a condicional pra eles e era pra botar tornozeleira. E eles disseram que. Eu lembro desse Pronto, pra você ter uma ideia de quão orgulhoso o gestor daqui é. Um exemplo fácil é esses policiais militares. Pra sair de tornozeleira, eu prefiro estar na cadeia. Estão na cadeia. Estão presos. Porque não iam sair de tornozeleira. Então aqui eu vejo um perfil um pouco diferente. Aqui os cabos morrem abraçados com problema mesmo. Ele não tem problema nenhum, não. Que bom. Que continue assim, né? Eu acho importante, porque senão vocês vão mandar os supérfluos de vocês para uma faculdade com mestrado. Né? Meu lindo. Vamos lá, Molim. Ramonzito, Ramonzito, quanto acabou de tempo mandar. já? Quanto? Já estamos. Vamos Chegando no nosso então, limite, né? Tempo limite. Quando Até chega, o senhor não sabe, mas ele é, como eu disse, o nosso controle interno. E aí quando começa a dar horário, ele manda antigamente era um farolzinho de era caminhão Podia assim. tirar Né? uma foto só pra gente depois botar lá, pra eu dar um Vamos? spoilerzinho, né? Ele botava um farolzinho de caminhão, agora ele tá botando Tá botando, 6. são 6 Tá. faróis de Porque caminhões assim, Teve, só acendendo. o último capítulo que a gente passou 4 horas de podcast. Aí ele. Mas o papo é interessante, né? Ele parou um acordo com a gente pra tentar parar em 1h30, porque senão ele disse que não trabalhava mais com a gente, não. Mas é assim, doutor, eu acho que o papo merece Ixi, aqui mais pra sentar, dias. A minha cabeça ainda tá, como dizia a vovó quando era viva, em frivioca, né? Ainda tá fervendo até com a ideia de você penalizar a fabricante de arma. Aquilo ali eu acho que vai Nem demorar. que seja administrativamente. Vai demorar pra sair da minha cabeça, não vou mentir. E a ideia é maravilhosa. E aí a gente merecia ter outros papos, além de segurança pública, a gente falar talvez aí de um direito penal, uma advocacia criminal aprofundada, defesas criminais, tese, enfim. Temos um amplo leque. Então o convite, as portas estão abertas e o convite... Se eu precisar, fica à vontade. será sempre... O convite é eterno, é ad eterno, é vitalício. O que precisar aqui do podcast, a casa é sua. E vou passar aqui para João, para que João dê os trâmites finais. E aí, sim, lembrando também, galera, não se esquecendo, quem está nos vendo no YouTube, curta, comenta, compartilha, se inscreve, manda para tua tia do Zap aí o canal, que aqui não tem fake news, ao contrário de muitas situações. E aí, lembrando também, vamos fazer um agradecimento ao pessoal da PREC Brasil, que está auxiliando com o material de microfone, câmera, Luna Marketing, não é Luna Recepções, é Luna Marketing. E também ao curso que a gente está gerando, que a gente está fundando, Simplificando Direito, que vai trazer muito conteúdo bacana
a preços acessíveis para advogados, não só jovens advogados. Advogados jovens, jovens advogados, né? E que aqueles que querem aprender um pouco mais no ramo do direito. Vai lá. Doutor, muitíssimo obrigado. Eu tô imaginando uma conversa, eu, o senhor e algumas outras pessoas ali, para ver se a gente, como as 5 horas do dia, assim, debatendo esses assuntos. Desde já, como sempre, as portas estão abertas. Se precisar, quiser vir conversar aqui com a gente, tá 100% à disposição para você precisar. E fica à vontade para voltar a hora que achar interessante. Eu que agradeço. Então, deixo aqui as considerações finais. Quero dizer para vocês que eu topo essa conversa de 5 horas. Eu quero dizer para vocês o seguinte. O tempo, ele é o senhor de tudo. Continuem com ética, moral, seja na profissão do advogado, seja na profissão que vocês vão escolher. Porque com o tempo, você vai ter um currículo muito maior do que aquele. E não é o currículo que faz o ser humano. Pode ter certeza disso. Não é o currículo que faz o ser humano. São as experiências que ele vive. Dizem muito mais, às vezes, do que o currículo. Então vamos lá, pessoal. Então é isso, meu povo. E aí, dando aquele encerramento, sejam mais uma vez bem-vindos ao Pode Apelar. Eu queria tirar um trocadilho, mas não consigo, galera. É aquele podcast que sempre está trazendo para você uma boa informação e agora bons pensamentos. E no mais é isso, fiquem com Deus e reflitam bastante sobre essas palavras. É mais, galera. Um abraço. Até a próxima.